Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa terça-feira, as leituras falam pra gente que, criados à imagem e semelhança de Deus, temos a missão de zelar pela criação, respeitando a dignidade de cada ser e observando as leis que valorizam a vida. Então, a primeira leitura de hoje está em Gênesis capítulo 1, versículo 20 a 31. E depois o capítulo 2, versículo 1 a 4. Gênesis, capítulo 1, versículo 20 a 31. Depois o capítulo 2, versículo 1 a 4. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia 5º. E disse Deus: produzam a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E Deus viu tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 6º. E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criadas, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então, essa primeira leitura, mostra pra gente, sobre a continuação, da criação do mundo, A gente viu ontem, acompanhou ontem os 4 primeiros dias, e depois o quinto e o 6º dia, da criação. E no 7º dia, Deus descansou, Ele viu que tudo era bom, e descansou, Então, como eu estava falando ontem, nós devemos sempre agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá, Por Ele ter feito a criação, A gente poder ver a paisagem, as árvores, o céu, o mar, tudo criação de Deus. A gente deve agradecer, por todas essas coisas maravilhosas que Ele fez, tá certo? Então, agora, falando do Evangelho, hoje ele está
Hoje ele está em Marcos, capítulo 7, versículo 1 a 13. Marcos, capítulo 7, versículo 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei ajuntaram-se a Jesus, escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como de lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldizer o pai ou a mãe morrerá de morte. Porém, vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus, pela vossa tradição que vos ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Então, a gente fala aqui, que aqui no Evangelho, a afirmação de Jesus no Evangelho, citando, o profeta Isaías, é um alerta, para que nós pensemos, para que nós realmente pensemos em nossa maneira tão frequente, de participar da Eucaristia, Quando ele fala: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Quando os fariseus e os escribas repreendem os discípulos, porque eles estavam comendo sem lavar as mãos, Então, Jesus fala assim: este povo chega junto de mim com palavras e me glorifica com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e a sua reverência para comigo não passa de mandamento humano, de coisa aprendida por rotina. Então, o que Jesus estava querendo dizer? Que eles faziam, que os escribas e os fariseus, na maioria das vezes, eles passavam ensinamentos para o povo, mas eles não viviam aquilo que eles praticavam. É isso que Jesus quis dizer, com essa afirmação: eles me honram com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, para os fariseus, os escribas, a parte externa torna-se o mais importante, e aí eles acabam esquecendo da parte interna, que é importante. Então, que é importante, que a gente tenha o lado externo limpo, mas é muito mais importante que nós tenhamos o lado interno, que o nosso lado interno seja limpo também, Então, para eles, a parte externa torna-se o mais importante, e não um momento de profundidade, de amizade com Jesus Cristo, que não nos compromete, a ter uma coerência entre a fé que professamos e os nossos atos diários. Então, que a gente possa manter, que a gente possa realmente, fazer uma pregação, pregar o Evangelho, viver a palavra de Deus e pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus e viver isso também dentro de nós, tá certo? Essa é a mensagem de Jesus no Evangelho hoje, tá certo? Então,
Era isso que eu tinha que falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.